Um vaqueiro magro, de mão rachada e chapéu furado, atirou água fria no rosto de um homem ferido, caído no meio da estrada de barro. O sol queimava tão forte que até as cigarras calaram. O ferido tremia, com um talho profundo no ombro, o sangue escorrendo grosso entre os dedos sujos de terra. E quando o vaqueiro se abaixou para ajudar, ouviu o grito do fazendeiro: "Sai daí, seu ninguém! Esse aí é bandido, e quem ajuda bandido morre com ele!" Mas o vaqueiro não recuou. Carregou o homem nas costas, ignorando os olhares de ódio, e sumiu no horizonte antes que alguém puxasse um rifle. No dia seguinte, quando o sol ainda nem tinha raiado direito, a porta da casa dele foi arrombada por 10 homens armados até os dentes. À frente de todos, com o chapéu de couro tombado para o lado e os olhos frios como pedra, estava Lampião. E o que o rei do cangaço fez naquele instante mudou o destino daquele vaqueiro para sempre. Se fosse você, enfrentaria 10 punhais de frente ou se ajoelharia no pó para sobreviver. Mas o que aconteceu no instante seguinte marcaria o sertão por gerações inteiras. 2 dias antes, o vaqueiro chamado Inácio acordava antes do galo cantar. Levantava devagar, com as costas doendo de tanto carregar fardo, e ia até o curral cuidar das 3 vacas magras que ainda restavam. A seca tinha levado quase tudo. O patrão, o coronel Tertuliano, pagava menos que migalha e ainda por cima zombava dele na frente dos outros. "Esse aí é só mais um ninguém", dizia, rindo alto, enquanto Inácio baixava a cabeça e voltava para o trabalho. Ele não tinha nome no vilarejo, não tinha terra, não tinha voz. Era só mais um entre tantos que suavam debaixo do sol sem nunca receber um obrigado. Mas Inácio tinha uma coisa que muitos ali tinham perdido fazia tempo: coração ainda vivo. E foi exatamente isso que o colocou no meio de uma tempestade que ele nem sabia que estava vindo. Se gosta de história assim, inscreva-se no canal para não perder a próxima. Naquela tarde, quando voltava do pasto com a corda no ombro e o corpo cansado, Inácio viu o homem caído no meio da estrada. Estava de bruços, respirando fraco, com uma mancha vermelha enorme espalhada nas costas da camisa rasgada. O sol batia sem piedade e as moscas já começavam a cercar. Inácio parou, olhou para os lados. Não tinha ninguém. Podia fingir que não viu e seguir em frente. Podia deixar o destino fazer o trabalho sujo. Mas ele não conseguiu. Largou a corda, correu até o homem, virou ele de barriga para cima e levou um susto. O rosto estava coberto de terra seca, mas os olhos ainda estavam abertos, fixos nele, queimando de dor e desespero. "Água!" o homem sussurrou, quase sem voz. "Me dá água, por favor!" Inácio não pensou 2 vezes. Pegou o cantil que levava na cintura, ergueu a cabeça do desconhecido e derramou água devagar na boca rachada dele. O homem bebeu como quem volta dos mortos. E foi nesse instante que um cavalo apareceu na curva da estrada, levantando poeira vermelha. Era um dos capanga do coronel Tertuliano, montado num cavalo preto, olhando de cima com desprezo. "Inácio, seu desgraçado, solta esse bandido agora ou eu mesmo te derrubo aí." Inácio olhou pro capanga, depois pro ferido. O coração dele batia forte no peito. Podia obedecer, podia largar tudo e correr, mas algo dentro dele gritava mais alto que o medo. Algo que ele nem sabia que ainda tinha. Levantou o corpo magro do desconhecido com força que nem sabia de onde vinha. Jogou ele nas costas e começou a caminhar. Devagar, firme, sem olhar para trás. O capanga gritou de novo, puxou o rifle da sela, mas não atirou. Talvez por covardia, talvez porque até ele sentiu que aquilo era diferente. Inácio sumiu na trilha, que levava para a casa dele, um casebre de barro e palha, longe de tudo, cercado só por mandacarus e silêncio. Quando chegou, deitou o homem num jiral velho, rasgou um pedaço de pano limpo que tinha guardado e começou a limpar o ferimento. Era fundo, mas não era fatal.
O homem respirava devagar agora, os olhos fechados, o rosto finalmente relaxado. Quem é você? Inácio perguntou baixinho, mais para si mesmo do que para o desconhecido. Mas o homem não respondeu, apenas dormiu. E Inácio ficou ali, sentado no chão de terra batida, se perguntando se tinha feito a coisa certa ou se acabara de assinar a própria sentença de morte. Mas sua bondade logo chamaria algo muito maior do que gratidão. Na manhã seguinte, antes do sol clarear de vez, Inácio foi acordado por um barulho seco na porta. Não era batida, era chute. A porta estremeceu e foi arrancada das dobradiças véia, caindo no chão com um estrondo que fez o coração dele parar. Entrou um homem alto, com um chapéu de couro tombado para o lado, rifle na mão e um olhar que cortava mais que faca. Atrás dele, outros 9, todos armados, todos sérios. Todos olhando para Inácio, como quem olha para um bicho encurralado. Inácio se levantou devagar, com as mãos tremendo, sem entender nada, e então viu. O homem que ele tinha salvado estava de pé agora, curado, firme, com um lenço vermelho amarrado no pescoço. Ele olhou para Inácio e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Foi quando o homem do chapéu de couro deu um passo à frente. Lampião, o rei do cangaço, o nome que fazia até coronel tremer. Ele parou bem na frente de Inácio, tão perto que dava para sentir o cheiro de couro curtido, pólvora e suor. Você sabe quem é esse homem que você salvou? Inácio balançou a cabeça, mudo de medo. Esse é Zé Sereno, meu braço direito, meu irmão de guerra. E você o tirou da morte quando todo mundo virou as costas. Lampião cruzou os braços, os olhos fixos em Inácio. O silêncio pesava como chumbo. Inácio sentiu as pernas fraquejarem. Será que tinham vindo matá-lo? Será que tinham vindo para queimar tudo? Será que ele ia pagar caro pela bondade? Lampião deu mais um passo. E então, devagar, tirou o chapéu da cabeça. Todos os outros fizeram o mesmo. Um gesto de respeito, de honra, de reconhecimento. Chamaram você de ninguém. Disseram que você não valia nada. Mas eu digo uma coisa, vaqueiro. Quem salva um irmão meu, vira irmão meu também. Inácio arregalou os olhos. Não acreditava no que estava ouvindo. Lampião estendeu a mão. Inácio hesitou, olhou para a mão calejada do cangaceiro, depois para o rosto dele e apertou, firme, como quem sela um pacto de sangue. A partir de hoje, ninguém encosta um dedo em você. E se alguém tentar, vai ter que responder para mim. Mas a história não terminava ali, porque no mesmo instante, do lado de fora, ouviram um barulho de cavalos, muitos cavalos, e vozes gritando ordens. Era o coronel Tertuliano, com 20 homens armados, cercando a casa. E ele veio com uma promessa. Ia queimar tudo e levar Inácio amarrado para enforcar na praça. Se toda a cidade se virasse contra você, ficaria firme ao lado de um estranho? Lampião não se mexeu. Ficou parado, olhando pela fresta da parede, observando os homens do coronel se posicionarem. Zé Sereno se aproximou dele, já com a mão no punhal. Os outros cangaceiros fizeram o mesmo, prontos para explodir a qualquer momento. Mas Lampião ergueu a mão, pedindo calma. Ele sabia que aquilo podia virar um massacre. E também sabia que Inácio não merecia ver sua casa virar cinza. Olhou para o vaqueiro, que estava encostado na parede, pálido, respirando fundo, tentando não desabar. Lampião deu um sorriso de canto de boca. Relaxa, vaqueiro, deixa comigo. E então saiu, sozinho, sem rifle, só com o punhal na cintura e o chapéu de couro na cabeça. Abriu a porta devagar e pisou no chão seco, levantando poeira fina que brilhava contra a luz do sol nascente. Os homens do coronel recuaram, assustados. Alguns puxaram as armas, outros hesitaram. E o coronel Tertuliano, montado num cavalo branco, ficou imóvel, com o rosto vermelho de raiva e medo misturados.
Lampião parou no meio do terreiro, os braços cruzados, os olhos fixos no coronel. Vim buscar o que é meu, Tertuliano, e o que é meu agora inclui esse vaqueiro aí dentro. O coronel rangeu os dentes. Esse desgraçado ajudou bandido, ele é traidor, merece morrer. Traidor? Lampião deu um passo à frente. Ele salvou um homem que estava morrendo. E você chamou ele de ninguém a vida inteira. Pagou mal, humilhou, pisou e agora quer tirar até a dignidade que sobrou? A voz de Lampião subiu, firme como trovão. Pois eu digo, quem mexer nele, mexe comigo. E quem mexe comigo, sabe como termina. O silêncio que caiu foi pesado como pedra. Os homens do coronel olharam uns para os outros. Ninguém queria ser o primeiro a puxar o gatilho. Ninguém queria enfrentar o rei do cangaço por causa de um vaqueiro pobre. E o coronel sabia disso. Sabia que tinha perdido. Puxou a rédea do cavalo, cuspiu no chão e deu meia volta, levando os homens embora em silêncio. A poeira vermelha subiu no ar como fumaça. E quando tudo ficou quieto de novo, Lampião voltou para dentro da casa. Inácio ainda estava parado no mesmo lugar, sem acreditar no que tinha acontecido. Lampião colocou a mão no ombro dele. Agora você tem nome, vaqueiro, e tem proteção, e tem irmãos. Inácio engoliu seco, sentindo algo que nunca tinha sentido antes, pertencimento. E naquele silêncio, até o sertão pareceu prender a respiração. Mas nem tudo tinha terminado, porque naquela mesma noite, quando Lampião e o bando já tinham ido embora, Inácio ouviu uma batida fraca na porta. Abriu devagar e encontrou uma mulher velha, curvada, com um chale preto cobrindo a cabeça. Ela olhou para ele com olhos fundos, cansados, mas cheios de algo parecido com gratidão. Você é o vaqueiro que salvou Zé Sereno? Inácio assentiu, sem entender. Ela é o meu filho. A voz dela tremeu. Faz anos que não vejo ele. Faz anos que rezo todo dia para que Deus proteja ele. E quando soube que você o salvou, eu vim agradecer. Ela tirou algo do bolso. Um rosário velho, gasto, com as contas de madeira escura. Colocou na mão de Inácio. Isso aqui foi benzido por Padre Cícero. Leva com você. E saiba que a bondade nunca é perdida. Ela sempre volta. A mulher virou as costas e sumiu na escuridão. Inácio ficou parado, segurando o rosário, sentindo o peso dele. Não de madeira, mas de algo muito maior. Algo que ele ainda não entendia direito, mas que começava a fazer sentido. Ele não era mais ninguém, e nunca mais seria. Se estivesse cercado dentro desse casebre, entregaria o refúgio ou morreria lutando? Passaram-se algumas semanas. Inácio voltou a trabalhar, mas agora era diferente. Os outros vaqueiros olhavam para ele com respeito. O coronel Tertuliano não falava mais nada. E de vez em quando chegava um recado. Lampião mandou dizer que tá tudo bem. Inácio guardava esses recados como quem guarda ouro, porque ele sabia que não era só proteção, era reconhecimento, era irmandade. Era o tipo de vínculo que o sertão respeitava mais do que qualquer papel assinado ou promessa vazia. E num dia quente de setembro, quando Inácio estava consertando a cerca do curral, viu um grupo de 3 cavaleiros se aproximando. Não eram jagunços, não eram cangaceiros, eram retirantes. Magros, sujos, com criança no colo e o olhar vazio de quem já desistiu. Pararam na frente dele. A gente ouviu falar que aqui mora o vaqueiro que Lampião chamou de irmão. É verdade. Inácio ficou sem jeito, mas assentiu. A gente tá passando fome, tá fugindo da seca. Será que o senhor tem um pedaço de pão? Qualquer coisa. Inácio olhou para casa. Tinha pouco, muito pouco, mas tinha. E ele lembrou do dia em que deu água para o desconhecido na estrada. Lembrou da escolha que fez. Lembrou do que Lampião disse. Quem salva um irmão meu, vira irmão meu também. E ele entendeu. A bondade não para.
Ela se multiplica, ela ecoa, ela cria ondas que atravessam o sertão inteiro. Inácio entrou na casa e voltou com um saco de farinha, um pedaço de carne seca e uma lata de água. Entregou tudo para os retirantes. Eles agradeceram com lágrimas nos olhos e seguiram viagem. Inácio ficou ali, vendo eles sumirem no horizonte, e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu de verdade. A bondade pode me custar a vida, mas a crueldade já teria matado minha alma. 2 meses depois, numa noite de lua cheia, Inácio foi acordado de novo. Mas dessa vez não foi com medo. Foi com o som de um aboi distante, lento, melancólico, ecoando pela caatinga. Ele saiu de casa e viu. Zé Sereno estava ali, montado num cavalo, sozinho, com um lenço vermelho no pescoço e um sorriso no rosto. Desceu do cavalo e abraçou Inácio como quem abraça família. Vim trazer notícia. Lampião mandou dizer que você é bem-vindo no bando, se quiser. Mas se não quiser, tá tudo bem também, porque você já fez mais do que muitos fariam numa vida inteira. Inácio balançou a cabeça. Eu não nasci pra guerra, Zé. Nasci pra cuidar de bicho, plantar, viver quieto. Mas agradeço, de coração. Zé Sereno assentiu, respeitoso. Então fica com isso. Ele tirou uma faca da cintura. Não era qualquer faca. Era de cabo de chifre, com uma marcação gravada na lâmina. Uma estrela de 5 pontas. O símbolo do bando de Lampião. Se um dia você precisar de ajuda, mostre isso. E qualquer cabra de Lampião vai saber. Você é irmão. Inácio pegou a faca, sentindo o peso dela na mão. Era mais do que metal. Era promessa. Era proteção. Era um nome que ele nunca teve, mas que agora carregava com orgulho. Zé Sereno montou de novo no cavalo. Deu um último aceno e sumiu na escuridão, deixando apenas o som do aboio distante ecoando pela noite. Inácio voltou para dentro de casa, colocou a faca debaixo do travesseiro e deitou. Mas não dormiu. Ficou olhando para o teto de paia, pensando em tudo que tinha acontecido. Ele era só um vaqueiro, um ninguém, mas agora era irmão de Lampião, e isso mudava tudo. Mas aquele momento era só o começo de uma história que ecoaria por gerações. Os anos passaram. Inácio continuou sendo vaqueiro, continuou vivendo no casebre de barro e paia. Mas agora, quando alguém falava o nome dele, falava com respeito. Quando precisava de ajuda, sempre tinha alguém disposto. Quando os retirantes passavam, ele dividia o pouco que tinha. E sempre que olhava para a faca de cabo de chifre guardada na parede, lembrava do dia em que escolheu ajudar um desconhecido ferido no meio da estrada. A escolha que mudou tudo. A escolha que o tirou do anonimato e o colocou no mapa do sertão. Não como herói, não como guerreiro, mas como alguém que teve coragem de ser humano quando todo mundo virou as costas. E essa, no fim das contas, era a maior bravura de todas. No sertão, dizem que a coragem não se mede pelo tamanho da arma que você carrega, mas pelo tamanho do coração que você decide manter vivo. Inácio nunca pegou em rifle, nunca entrou em combate, nunca matou ninguém, mas salvou vidas, ajudou quem precisava e ganhou o respeito de um dos homens mais temidos e admirados de todo o Nordeste. Porque no fim, o sertão não esquece. Ele guarda as histórias, ele lembra dos nomes. E o nome de Inácio, o vaqueiro que Lampião chamou de irmão, virou lenda, virou exemplo, virou prova de que até no lugar mais seco, mais duro, mais cruel, ainda pode brotar bondade, ainda pode crescer coragem, ainda pode florescer esperança. E quando a noite cai na caatinga e o vento sopra entre os mandacarus, ainda dá para ouvir o eco daquela história. A história do homem que foi chamado de ninguém, mas que, com um simples gesto de compaixão, conquistou o respeito de um rei. Você teria arriscado tudo por um desconhecido caído na estrada? Essa é a pergunta que fica. Não
tem resposta certa, não tem resposta fácil, mas tem uma verdade que o sertão ensina desde sempre. A bondade pode custar caro, mas a crueldade custa a alma. E no fim, quando tudo vira pó, quando o sol queima e o vento apaga os rastros, o que fica não é o medo, não é a riqueza, não é o poder. O que fica é o gesto, o ato, a escolha. Inácio escolheu ser humano e por isso nunca mais foi ninguém. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal para mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo da tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.